Bom, eu estou falando da artrose, também chamada de osteoartrose ou doença articular degenerativa. Essa é uma doença que surge principalmente com o passar da idade, que ela causa a degeneração da cartilagem e também dos ossos. Isso acaba causando muita dor, muito desconforto no pet, porque o osso começa a raspar, começa a não ter mais aquela proteção, então ele acaba caminhando menos, ele acaba sentindo dor, ele acaba sofrendo e isso afeta toda a vida. Com o tempo, essa cartilagem vai se deteriorando mais e acaba afetando também os ligamentos e posterior a isso começa a afetar até os ossos. Aqui eu vou ler uma explicação para vocês. Diz assim, ó, que à medida que a doença se desenvolve, dá-se o espessamento da membrana sinovial e também alterações no líquido sinovial. Consequentemente, as articulações ficam mais sensíveis e irritadas, o que diminui ainda mais a capacidade de movimento. Sujeitos a essas alterações, os ossos respondem com um crescimento anormal, o que causa ainda mais danos às articulações, um círculo vicioso que não é possível tratar eficazmente. Agora eu vou falar para vocês as causas mais comuns da artrose. Uma delas é causa genética. Diz que gatos das raças Maine Coon, Birmanês, Scotch Fold e Abissínios podem ter mais propensão a ter essa doença. Os traumas devidos a pancadas, lutas, quedas, o sobrepeso, embora não seja uma causa exatamente da artrose, mas por o gato estar muito acima do peso, ele ter mais carga no corpo dele, pode piorar bastante a situação. Esforço excessivo em consequência de excesso de peso ou de excesso de exercício, malformação congênita ou adquirida, inflamações nas articulações causadas por infecções, como por exemplo a doença de Lyme, e a acromegalia, que é uma lesão na glândula pituitária que deforma as articulações. Em relação aos sintomas, quando a doença está no início, geralmente as pessoas não percebem que o gato está com esse problema, o que torna a situação pior, porque quando a gente percebe, já está num grau mais avançado. Os sintomas são perda de apetite, rigidez nas articulações, a limitação dos movimentos, coisas que antes o gato fazia, lugares que ele pulava, agora já não pula mais, perda de massa muscular, dor ou incômodo quando a gente mexe no gato, podem começar a fazer xixi e cocô fora da caixa por dificuldade de entrar na caixinha de areia. Também podem ter mudança de comportamento, se tornarem mais agressivos, até mesmo por medo, por dor, deixar de brincar como brincavam antes, já não se lavarem mais tão bem quanto se lavavam. Pode também acontecer automutilação, ansiedade e pode ocorrer também de começarem a surgir outras doenças por causa do sistema imunológico estar mais baixo. Para o veterinário fazer o diagnóstico, ele vai inicialmente ver o gato caminhando, a posição, a maneira que ele caminha. Também vai mexer no gato, vai pegar, dar umas mexidinhas aqui e ali para identificar se ele sente dor e onde ele sente dor. E os exames mais comuns são a radiografia, a tomografia e a ressonância magnética. Em relação à prevenção, como eu falei antes que a obesidade acaba piorando, então é não deixar que o gato fique obeso. É muito importante dar uma ração de qualidade, quanto melhor a qualidade da ração. Eu posso deixar uma pequena série de 5 vídeos aqui no box de informações para vocês verem depois de como saber se uma ração é boa ou não. Quanto melhor a qualidade da ração, menos o gato come, porque ela nutre com muito mais facilidade. Então dá uma ração adequada, uma ração de qualidade. E se o gato estiver acima do peso, de repente dá uma ração light, algo assim, conversa com o veterinário, para ele não ficar com essa carga extra. Outra coisa que ajuda bastante na prevenção é o gato se mexer, porque se o gato só come, dorme, ele fica com a musculatura fraca, ele não tem força, a musculatura dele está ali,
só parada não serve para nada. Então o gato precisa se mexer, ele precisa fazer exercício justamente para estar ativo, sabe? Para o corpo estar forte. Mais uma dica muito importante é o gato não ficar no frio. Não pode deixar o gato nunca fora de casa, que o frio ele piora também a artrose, ele causa mais dor no gato. E outra coisa que pode também causar a artrose é um piso muito escorregadio. Quando o gato tem embaixo da patinha muito peludinha, como os persas, por exemplo, ou qualquer outro gato muito peludo, é super importante que a gente sempre corte esses pelinhos. Pede para alguém ajudar a segurar o gato, porque nem todos ficam super parados, né? E pode ser com uma tesourinha mesmo, aquelas tesourinhas de escola de criança, sabe? Que tem a pontinha redonda, vai ter menos risco de machucar. E corta esses tufinhos de pelo para a almofadinha ter contato com o piso. Porque se fica aquele monte de pelo embaixo, o gato vai andando e vai fazendo assim, sabe? A pata vai escorregando e isso também pode dar problema. Em relação ao tratamento, como eu falei antes, a artrose não tem cura, ela não tem volta, não vai ter um tratamento que vai fazer e o gato curou e pronto, resolveu. Então o tratamento é mais dos sintomas, principalmente em relação à dor e esse desgaste, né, da cartilagem. Uma das coisas que os veterinários costumam recomendar é a fisioterapia. Ela ajuda tanto a musculatura, né, ficar mais fortificada, assim, mais fortalecida e ter essa movimentação, né, o gato não ficar totalmente parado. Provavelmente o veterinário também vai receitar analgésicos e anti-inflamatório. Quando a doença já está mais evoluída, pode ser necessária uma cirurgia. Essa cirurgia é para estabilizar melhor o gato e pode ser necessário até colocar uma prótese. Só uma observação aqui, quando a Biluca, quem aí é mais antigo no canal, né, que viu os vídeos da Biluca, que foi a minha gata que morreu com 17 anos e 5 meses, ela estava com problema na coluna. No último ano, ela caminhava mais devagar, eu comprei uma escadinha, né, para ela subir na cama, ela já não conseguia mais pular na cama também, né, com 17 anos e 5 meses, ela tinha o que chamam de bico de papagaio e eu dei o Condroplex para ela. Tem vídeo aqui no canal, posso deixar no box de informações, então naquele vídeo eu expliquei sobre o remédio. É remédio de pet shop, não é de gente. E ajudou demais ela. Tem alguns estudos que dizem que esse componente aí do Condroplex não ajuda muito. Gente, de tudo que eu fiz nela, eu fiz até acupuntura nela, eu fiz um negocinho que passava uns coisinha quente, eu fiz um monte de coisa nela para testar. O que mais ajudou foi o Condroplex. Outras coisas que são bastante importantes fazer é adaptar a casa, como eu falei antes, né, da dificuldade de entrar na caixinha de areia. Então, de repente, vai ter que comprar uma caixinha de areia um pouquinho mais baixa, vai ter que botar uma escadinha do lado do sofá, escadinha pet, tem uns modelinhos super bonitos para vender na internet, colocar do lado da cama, colocar do lado do sofá, em lugares que o gato gosta de ficar. Se tem essas prateleiras assim que sobem na parede, é bem importante tirar para não ter o risco do gato cair lá de cima. Então a casa vai ter que ser adaptada para as condições que o gato consegue se movimentar. Também vai ser necessário começar a limpar o gato com mais frequência e escovar ele com mais frequência, visto que ele não vai mais conseguir se lamber direito. Então, além de acumular muitos pelos mortos, vai acumular poeira também. Então, se não quer dar banho no gato, até mesmo se ele não for acostumado, pega uma toalhinha, faz assim ela levemente umedecida, sabe? Molha um pouquinho e torce bem e passa em todo o gato uma vez por semana, pelo menos 2 vezes por semana, e escova ele com uma escova um pouquinho mais macia, porque o gato já sente dor, né? Então não vai pegar uma rasqueadeira que arranha um pouco a pele. Pode ser até escova de gente, escova que nós usamos no cabelo para tirar esse excesso de pelos mortos, porque ele não vai mais conseguir se cuidar direito. Em relação aos remédios, eu vou deixar aqui no box de informações o link desse artigo que eu peguei a maior parte do conteúdo e lá tem uma parte sobre tratamento e ele fala abertamente assim sobre vários remédios. Então, se vocês quiserem ver as opções lá, é só olhar esse link. Em relação ao prognóstico, não é dos melhores, né? Visto que a doença não tem cura, ela só vai piorar ao longo da vida, mas possivelmente o gato não vai morrer por causa disso. O que acontece é que ele vai ficar parado, ele vai ficar mais desanimado,
ele vai ter dificuldade para caminhar, ele não vai mais brincar. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigada por assistir e até o próximo.